fora isso, tem aí também as disputas, né, dos interesses dos grandes proprietários também, né, doutor Célio? Tem. Essa aqui, você tocou num tema muito sério no Distrito Federal, que são os proprietários, as incorporadoras, que têm a sua vontade de explorar também e tem questões financeiras muito importantes. E há alguns projetos que se buscam, né, dentro do Distrito Federal, que eu acredito que não se pode nem falar com tanta profundidade assim aqui, mas assim, dentro do Distrito Federal, normalmente aqui na região de Taguatinga, também de Braslândia, Planaltina, onde a gente está atuando bastante, tem essas questões fundiárias onde tem grandes interesses. E aí as pessoas que são que têm pouca informação ou que não têm um capital para participar dessas incorporações acabam sofrendo dano por interesses escusos e não o interesse principal, que é social. Estamos conversando com o doutor Célio Evangelista Aires, que é especialista em direito fundiário, sobre a regularização fundiária aqui no Distrito Federal. Nosso tempo está acabando, doutor Célio, mas vamos aqui para mais uma pergunta. Quais os aspectos legais que o senhor concorda, né, que devem ser observados para a demolição dessas casas, já que o senhor comentou aqui durante a entrevista? Bom, primeiro, a lei de registros públicos ela é clara quanto à propriedade. O que nós observamos hoje no Distrito Federal é que quando você busca nos cartórios de registro de imóveis, a propriedade está ali delimitada. Isso facilita em um entendimento de que, para você demolir uma obra, aquela necessidade que comentamos antes. Primeiro saber, dentro do PEDOT, onde é que ela está. Se era na área de proteção ambiental ou não. Depois a propriedade. E também entender se aquela área é passível ou não de regularização. No Estatuto da Cidade fala algo importante, que os locais habitados, por uma grande quantidade de pessoas, mesmo em área rural, podem ser transformados em áreas urbanas. E que, às vezes, o que está ocorrendo no Distrito Federal não está observando esses aspectos legais, não está observando a questão demarcatória das áreas, as adjudicações que foram feitas pelo Estado ou pelas pessoas privadas aqui no direito civil. Mas o que acontece? No momento de fazer, eu acredito que se houver a ampla defesa e o contraditório, ou seja, a notificação para que aquela pessoa possa buscar os seus direitos, buscar o conhecimento acerca do seu lote, da sua casa, onde é que ela está. Algo muito importante foi na Vicente Pires. Muita gente acredita que Vicente Pires sempre pertence à União, mas a União só adjudicou essa área em 15 de dezembro de 2011. Olha só, e depois, por causa da ação rescisória, ficou suspensa essas matrículas até 15 de abril de 2015. Então, as pessoas que moram em Vicente Pires, até 15 de dezembro de 2011, estavam dentro da área pertencente a Eduardo do Travas, ao espólio, né, de Eduardo do Travas. Então, inclusive, essas áreas eram passíveis de uso capião e essas pessoas poderiam ter entrado. Só que agora ocorreu a coisa julgada, né? Porque transitou em julgado, acho que em 2009, e houve ação rescisória que deu decadência, mas assim, existe uma regra que fala que as áreas que têm a posse passíveis de uso capião, elas nem poderiam ser desapropriadas. Primeiro tinha que se discutir o quê? Aquela posse ou indenizá-las, para depois fazer a desapropriação. Ou seja, a dificuldade que se encontra e que precisa dessa reunião das autoridades para se chegar a um ponto comum, para cuidar dessas pessoas que estão em áreas irregulares. Eu estive olhando os mapas, né, lá no Vicente Pires, por exemplo, e vi que parece que aumentou o Vicente Pires. Tá? Agora, além do estrutural também, que é considerado Vicente Pires, tem até um condomínio lá situado também, não é? Não, isso. Vicente Pires, ela passou a ser uma região administrativa. Inclusive, até o foro mudou, que era Taguatinga, que cuidava de todos os assuntos, agora é Águas Claras. Vicente Pires, ela começa ali na EPTG, chegava somente até estrutural. Hoje ela transcendeu, ela está lá, passando a colônia agrícola do Reino, talvez ali atingindo parte da 26 de setembro. Temos também o condomínio Copperville, né, que é um condomínio grande, antigo, e que iniciou em 2001, e ele já é a questão de fato, ele já está formado, está dentro de uma área privada, conforme a matrícula 333857 do terceiro ofício de registro de imóveis. Ela está dentro de uma área privada.
isso é claro, não foi desapropriada, é aquele objeto do remanescente da Fazenda Brejo Torto. E que já sofreu ação, inclusive fiscalizadora, mas a tese era que estava no corredor ambiental. Quando você olha o PEDOT, você vê que ela está numa área urbana, pelo PEDOT. Então, fica difícil, inclusive, para as entidades públicas atuar como fiscais. E também para aqueles condôminos que buscam regularizar as suas propriedades, fica difícil até você saber aonde você deve entrar com pedido, se nas entidades públicas federais ou distritais. E só para a gente finalizar, então, teremos uma audiência pública no Senado Federal, né? Dia 5 de dezembro, estou vendo aqui, que a Comissão de Direitos Humanos vai discutir essa matéria em audiência pública. Regularização fundiária no Distrito Federal. Tem participação da população? O senhor sabe como é que funciona essa audiência pública? Essa audiência pública, pelo que eu li, tem participação da sociedade, foi convocado, inclusive, pela Comissão de Direitos Humanos, a sociedade a participar, as pessoas que fazem parte de condomínios, que têm familiares em condomínio, que estão em área passiva de regularização, algumas invasões. E, nesse sentido, estão se buscando, então, chegar, quem sabe, à defesa dessa sociedade, dessa comunidade, para que possa, ao final, ter pelo menos um ponto de início para iniciar a regularização, ou pelo menos fazer cessar essa questão dessa agressividade com relação das derrubadas, que é muito prejudicial para a sociedade. É um assunto que vai longe ainda, né? Vai longe. Por exemplo, nós temos hoje a 4ª turma do Tribunal de Justiça, bem como a 4ª turma do STJ, que está entendendo, que eu até trouxe aqui um RESP, que é o RESP 1296-964, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, que fala sobre essas questões, inclusive possessórias em áreas que são públicas. Porque tinha anteriormente, o STJ entendia que não havia posse em área pública, era mera detenção. Atualmente vem mudando isso no Tribunal Superior, inclusive também no Tribunal de Justiça. É coincidência a 4ª turma. Mas eles vêm entendendo que a posse, né, como diz lá no Código Civil, considera-se possuidor aquele que tem, de fato, exercício, de forma plena ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. O ministro, na sua relatoria, destacou de forma muito importante que costumava caracterizar o ocupante de bem público como mero detentor do imóvel, sem legitimidade para pleitear a proteção possessória ou indenização por benfeitoria realizada. Todavia, ele destacou, enfatizou a recente evolução de posicionamento dos colegiados dos tribunais, no sentido de que, dependendo do caso, é possível a discussão possessória em bens dessa natureza, por particulares, devendo a questão ser interpretada à luz da nova realidade social. E essa realidade social no Distrito Federal é a que tem mais impacto, eu acho, nessa decisão que foi em sede de recurso especial numa ação de particulares, quando o GDF também participou desse processo. Um assunto que vai longe, e nós queremos contar aí com a participação do senhor para próximas entrevistas ao longo aí das resoluções que serão tomadas. Eu que agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição da Rádio Justiça. Então queremos agradecer ao Dr. Célio Evangelista Aires, especialista em direito fundiário, que veio repercutir aqui com a gente a regularização fundiária no Distrito Federal. Foi tema de audiência pública na Câmara e será também tema de assunto no Senado Federal no próximo dia 5. Dr. Célio, muito obrigado pela participação e, por favor, sempre que estiver disponível também, pode entrar em contato conosco. Eu que agradeço. Um bom dia a todos.